Será que você sabe para que você precisa aprender a negociar? Tem gente que ainda confunde negociação com área comercial e por isso não gostam de negociar, porque acha que isto é arte de vender. Eu não sei se você é engenheiro, não sei se você é um contador, se é um dentista, ou se é um médico, ou se é um advogado. Você acredita que não precisa aprender a negociar? Você acredita que se você se desenvolver tecnicamente, você consegue gerar valor para a tua vida como profissional? Bom, eu sou Renato Hirata, professor de negociação estratégica. Já treinei mais de 28 mil executivos no Brasil todo. Há mais de 30 anos aplicando esse programa fabuloso que eu admiro e tenho paixão de aplicar e desenvolver pessoas. Bom, hoje eu tenho 5 minutos para falar com você. Eu vou te dar uma aula fast, rapidinha, sobre o que é esse programa da Harvard Business School. Hoje, em qualquer MBA do país, precisa ensinar essa disciplina na negociação estratégica. E sabe que em todas as pesquisas, não só no Brasil, mas nas escolas de qualquer lugar do mundo, essa é a disciplina que mais os alunos gostam. Essa é a disciplina que é mais elogiada em todos os programas de qualquer MBA do mundo. Por que será? Porque essa disciplina é a que vai gerar resultado para você. Então hoje, em 5, 6 minutos, eu vou explicar para você numa única lâmina toda a estrutura Harvard de negociação. Como que Roger Fisher e William Ury, Roger Fisher já faleceu, foi um grande advogado da Harvard que iniciou e foi fundador do programa, que iniciou toda essa estrutura maravilhosa, a filosofia da negociação. Ele passou todo o ensinamento para um excelente professor chamado William Ury, que eu tive o prazer de conhecer quando fui professor e coordenador da HSM Educação. Okay? Então vamos lá? A gente tem aí pouco tempo, tá? Eu não quero cansar você, mas em um único slide você vai perceber o que é essa estrutura magnífica de negociação. Ok? Vamos lá. Então esse é o slide que a gente vai explicar para você. Todo o foco da negociação está nesse círculo verde aqui, tá? São 3 tópicos importantíssimos que você precisa buscar na negociação: interesse, geração de opções e definição e estrutura do critério. Então, uma a uma, tá? Então você vai entender por que a gente tem que sair para esses 4 pilares que estão aqui fora depois, tá ok? Interesse. Interesse. Explicando rapidamente para você o que é interesse. Interesse é o problema do negociador. Grande parte do negociador, quando vem para a mesa, não fala do interesse. Fala daquilo que quer. Aí você me pergunta, puxa professor, mas aquilo que quer não é interesse? Não, não é interesse. Aquilo que quer é um posicionamento. Então, se eu disser para você que eu quero uma calça preta, que eu quero um terno preto, isto não é interesse. Você sabe por quê? Porque você não sabe para que eu quero isto. Né? Quando você entendeu para que o outro negociador quer aquilo, você vai entender o interesse. E por que o negociador não fala o interesse? Ele fica frágil perante o negociador. E aí eu te pergunto, será que é bom falar ou não falar de interesse? Quando você é uma pessoa muito bem estruturada, quando você tem uma estratégia de negociação muito bem focada, não tem problemas falar de interesse. Vou repetir de novo para você. Tem gente que fala assim, poxa, professor, mas quando o senhor fala de interesse, eu vou estar mostrando toda a minha vida, vou estar mostrando o meu corpo aberto, vou estar mostrando toda a minha agenda que está oculta. Bom, é claro que tem coisas confidenciais que você não pode contar. Mas quando você vai para o embate, existe um impasse da negociação, se você não abrir o interesse, o outro lado também não abre interesse. E é assim que surge o processo do embate, do impasse da negociação e tudo se congela. Então o grande foco da negociação, do negociador, é buscar interesses da outra parte. Mas para que eu busque o interesse da outra parte, eu preciso mostrar um pouco do meu. E aí você vai entender de novo esse slide, vamos voltar para o slide de novo. O slide chamado relacionamento. Se o relacionamento com as pessoas não é bom, o relacionamento com o outro lado da mesa não é bom, certamente o interesse não será aberto. Então, você precisa conquistar a pessoa antes de qualquer coisa. O relacionamento é algo imprescindível, é estratégico que o relacionamento seja
muito bom, não é bom, muito bom, porque aí as agendas podem ser mais abertas e o interesse pode ser colocado na mesa, pode ser posto na mesa. E isto posto, é importante agora que a gente comece a gerar soluções, né? Então tudo isso se faz através de um processo de comunicação. Quando você entende o que é diálogo, diálogo é a arte de ir e vir, é a arte de perguntar e ouvir, é a arte de influenciar e ser influenciado. Então, quando você perceber que você está se comunicando, é porque o outro lado está percebendo e entendendo aquilo que você está falando. Então, da mesma forma que você faz, você precisa dar o direito também que a outra parte também faça a mesma coisa com você. Será que você está pronto? E aí que está a grande diferença entre influenciar, persuadir, convencer e negociar. Grande parte dos negociadores são pessoas que escutam muito, escuta ativa. Quando você está assim, você está pronto também para ser influenciado. Aí você me pergunta, mas professor, se eu for influenciado, eu não gero acordo? Não é isso, meu amigo. É claro que você pode querer influenciar, convencer ou persuadir o outro lado, mas não chama isso de negociação. Negociação acontece quando o mindset das duas partes estão trocando. As moedas estão indo e vindo. Existem compras e vendas de moedas dos dois lados. Seja você um comprador, seja você um vendedor. Essa é a grande diferença que faz a negociação para uma venda, da negociação para uma persuasão. Chegou o momento agora das duas partes trocarem moedas, várias moedas equivalentes, para que o acordo venha. Aí você precisa entender de uma palavra em inglês que chama-se trade-off, que é a arte de trocar moedas tangíveis com moedas intangíveis. Você troca risco, troca prazo, troca marca com preço, troca risco com tempo. Então, quando você está pronto para isso, nós começamos agora a gerar várias soluções para encontrar um acordo, um caminho que seja bom para as duas partes. Mas muitas vezes não é o caminho do meio, é um caminho onde as duas partes ficam muito satisfeitas. Então, a geração de opções só vai acontecer quando os interesses vêm para a mesa. E aí existe uma disponibilidade das duas partes de resolver esse problema mútuo, os problemas mútuos que vêm para a mesa de negociação. Ok? Terceiro bloco, a gente dá o nome de critério. Critério é a regra do jogo. Se você, como negociador, não entende que você está num jogo, certamente o outro lado estrutura o jogo e você cairá no jogo. Então é muito importante você estruturar o critério do jogo para que no final, mesmo que você perca, mesmo que o outro lado perca, você diga, o outro lado diga, foi justo. Então, justiça e negociação é quando o critério está muito bem aceito. Aceitou o critério, a regra do jogo está estruturada e aí você pode jogar e manipular as moedas que você tem em mãos. Okay? E aí que funciona toda a movimentação de estratégia. Recolher, pressionar, afastar, esquivar, né? Todo o jogo de uma luta vai acontecer agora quando o critério está pronto. Mas é um jogo limpo, é um jogo onde os critérios são muito bem justos, são legais, e a gente, quando sai da negociação, percebe que mesmo perdendo, a gente vai dizer que foi justo. Ok? Então tudo isso acontece nesse círculo aqui. Aqui embaixo, você tem as saídas da negociação. Ok? Então quando você estrutura a negociação, você tem que saber em que condições você aceita a sua negociação. E também em que momento você sai da negociação. Então, Fisher deu esse nome aqui. Quando você tem o poder de dizer não para o outro, você tem um BATNA. BATNA em inglês é Best Alternative to a Negotiated Agreement. Que palavrão é isso aí? Não é um plano B não, tá? É uma alternativa muito boa que você tem nas mãos, que você tem poder. Ou seja, se o outro lado tiver uma condição pior do que o BATNA, você diz, não me interessa. Então aqui tem um monte de trabalho de processo decisório. Então você vai ver todas as alternativas que você tem antes da negociação, mapear todas elas, estratificar, rentabilizar e escolher qual é a melhor de todas que você tem nas mãos antes de entrar com esse negociador, antes dessa negociação.
ok? Isso chama-se pátina, ok? Estruturou, você tem agora como é que você se compromete, ou seja, como é que eu fecho o processo de negociação, ok? Então é tudo isso que acontece no programa da Harvard. Você nota então que parecem coisas simples, não? Mas você tem que saber coisas muito profundas que eu ensino no meu programa de negociação. Esse processo de comunicação, como é que é? Como é que é essas duas vias que vão e voltam de uma forma que os dois começam a criar opções interessantes? Como que é esse processo do relacionamento profundo para que as agendas caem e tudo fica mais aberto, tudo fica mais transparente e fácil de conversar, fácil de entender? Como que é esse processo de descoberta do interesse que as pessoas escondem tanto e você precisa entender por que ela está escondendo tanto, por que tem tanto medo de falar de interesse? Como que é esse processo de geração de opções que faz as pessoas trabalharem como se estivessem do mesmo lado, como parceiros, para que a solução viesse contemplando as duas partes? E como que é essa regra do jogo que faz as pessoas entenderem que mesmo saindo perdendo, sentem que foi justo? Okay? Esse é o meu programa de negociação, baseado na Harvard, só que tem um aspecto muito importante, muito diferente do meu programa, que é a escuta do brasileiro. Está todo ele customizado ao executivo brasileiro, todo ele customizado às empresas brasileiras, ok? Se você quiser fazer o programa, eu te aguardo em qualquer momento, em qualquer programa em company, ou mesmo um programa aberto que está sendo divulgado.